Olá, família! Estamos juntos novamente, mais um domingo, para que a gente possa estudar e educar os nossos corações. Nós vamos tratar de assuntos muito importantes que nos auxiliam no nosso processo de autoconhecimento. É importante que a gente tenha isso muito claro. A questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos a orientação dos Espíritos que a educação, vencer as nossas más inclinações, ela se dá por meio do autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento não é algo muito fácil. Se fosse, todos nós estaríamos bem, já estaríamos em pleno controle, em plenas funções das nossas habilidades, das nossas potencialidades. Então, o que existe hoje em nós é, como eu falei, uma potência, uma possibilidade de vir a ser algo muito melhor. E é por isso que a gente precisa se conhecer para poder colocar essas nossas forças, desenvolver virtudes, colocar isso em execução, nos nossos relacionamentos. E, continuando no capítulo 3, Ingredientes Psíquicos, esse é um capítulo muito importante, em que a gente vai discutir a respeito da nossa influência sobre os outros, principalmente as crianças. Nós já falamos que a criança muito pequenininha, ela está exatamente numa fase de absorver tudo que ela tem de estímulo ao seu redor. Então, ela tem a fala dos pais, os gestos dos pais, dos educadores de modo geral, os adultos, outras crianças, família extensa. Todas essas pessoas, então, é o relacionamento com essas pessoas e com os animais também. E precisamos pensar na criança tendo espaço para se desenvolver, para explorar, um espaço que seja verde, ou seja, um espaço que tenhamos contatos com as plantas, com água, com até lama. É muito importante que a criança possa explorar, ela brinca explorando, explora brincando, e nessa relação com os elementos da natureza, isso desenvolve o seu cérebro de uma forma tão importante que isso pode fazer a diferença no quanto que ela vai ter de capacidade em adulto, na sua inteligência, tanto cognitiva quanto emocional, como nós já conversamos aqui. Então, é preciso cuidar desses estímulos. E nós falamos que ela recebe as nossas sugestões, os reflexos mentais das pessoas que a cercam. Continuando aqui, a sugestão mental é uma lei universal, funciona igual para todos nós. Todos nós recebemos a influência e influenciamos através dos nossos pensamentos e sentimentos. Todavia, o conteúdo da mensagem que transmitimos corre por nossa conta. A responsabilidade é nossa, dependendo de nossos recursos internos. Então, o que ele quer dizer que corre por nossa conta? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos é responsabilidade apenas nossa. Então, se nós estamos alegres, nós vamos pensar coisas alegres, nós vamos emitir essa emoção, essa vibração, e isso vai meio que contaminar, isso vai influenciar. Então, uma pessoa alegre, ela num grupo, ela acaba gerando uma alegria geral, uma sensação de bem-estar. É gostoso estar na presença de pessoas alegres, comunicativas, otimistas. Mas se nós estamos ali de mau humor, reclamando da vida, e nós começamos a fazer essas queixas com outras pessoas,
nós também influenciamos, meio que contaminamos essas pessoas com esses pensamentos. Se eu não tenho uma proteção para nessa hora perceber, e aí é o autoconhecimento, perceber que aquela pessoa, ela está mal-humorada, ela está assim, reclamando das coisas porque ela está decepcionada, ela está frustrada, ela está nesse sentimento, numa vibração de outra qualidade. Ao perceber isso, eu posso me proteger e não entrar nessa discussão, não entrar nas mesmas queixas, e até posso ajudá-la nesse processo. Falar, eu estou percebendo que você está desanimada, ou então está frustrada, você quer falar sobre isso? Posso te ajudar em algum sentido? Tem algo que eu possa fazer para você se sentir melhor? Então eu reverto isso, mas eu estou atenta, vigilante, por isso que Jesus falava de vigiai e orai. É preciso vigiar para que a gente não deixe as portas abertas para receber todos os impactos aí dessas vibrações. Mas veja que quando eu falo que eu estou mal-humorado ou eu estou alegre, eu estou vibrando isso, eu sou responsável por isso, eu sou responsável pelos meus pensamentos. E com isso, os meus sentimentos e as minhas ações decorrentes desses dois, né, do pensamento e dos sentimentos. Quando eu começo a fazer isso, agir de uma forma que, se eu estou zangada, eu começo a gritar, por exemplo, com uma criança, nos estudos da neurociência, isso tem um impacto no cérebro que está em desenvolvimento muito maior do que a gente imagina. Então, pensando que você, por exemplo, ouvindo uma palestra do Dr. José Martins Filho, ele é um pediatra, eu já trouxe o livro aqui dele, da criança terceirizada. Ele explicou que estudos a respeito do trauma, o trauma que, por exemplo, nós caímos e batemos a cabeça no chão, vamos para o hospital fazer uma avaliação, há um impacto na cabeça, atingiu o cérebro, de que forma, e que tem no exame de sangue se pode detectar, rastrear um elemento, uma substância que aponta para a ocorrência de um trauma no cérebro. Acontece que a forma como a gente age com a criança, age com outras pessoas, um grito, por exemplo, carregado de raiva, a gente diz que gera trauma psicológico e se fez um estudo rastreando esse mesmo elemento, essa mesma substância que o cérebro, né, quando ele sofre um trauma físico, ele emite. Esse mesmo elemento foi identificado nas situações de trauma psicológico. O trauma psicológico, um trauma emocional, ele gera no cérebro físico efeitos semelhantes. Veja a conexão mente-corpo. Está tudo unido. Não há como separar. O espírito está no corpo. O espírito manifesta no corpo. Um trauma psicológico é um trauma que afeta o ser espiritual, os seus pensamentos, suas emoções, e isso vai repercutir no corpo físico. Nós estamos conseguindo, nas pesquisas, chegar a essas constatações. São descobertas, porque o mecanismo existe. Então, veja que não é só as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos reflexos mentais ficam só nesse nível psicológico. Ele vai para o campo do físico, se manifesta no físico.
Então, nós temos, por exemplo, baixa de imunidade e crianças ficando doentes por conta de determinadas vivências, experiências com ela. Agora, eu gostaria que a gente pudesse conversar, entender a importância de se cuidar de uma criança, do que nós estamos fazendo para que a gente evite esses momentos de causar, no caso, um estresse tóxico, também é outra coisa que está sendo estudada, e o trauma, um trauma psíquico que de fato isso afeta o cérebro. O estresse tóxico, precisa que a gente entenda o estresse. O estresse é uma resposta do nosso organismo, uma resposta natural a um evento que nos mobiliza, nos afeta. Então acontece um acidente, eu vi aquele acidente, eu posso ficar nervosa porque eu quero fazer alguma coisa para ajudar, e então eu ligo, chamo uma ambulância, ligo para a polícia, mas naquela agitação, naquela preocupação, meu organismo reage. Eu emito sinais para o meu corpo que me deixa alerta e a gente vai colocar nesses termos, há um certo estresse. Conhecemos muito a palavra estresse depois da Segunda Guerra, quando os soldados retornaram e começaram a apresentar certos sintomas, que se chamou de estresse pós-trauma, ou seja, foram para a guerra, vivenciaram a guerra, morte, né? Eles lutavam, matavam alguém ou estavam ali com amigos que morreram próximo deles. Uma guerra, o cenário de uma guerra realmente não é para qualquer um suportar. E houve um trauma psicológico, essas pessoas foram afetadas e o pensamento contínuo, sempre preso naquelas imagens, naquelas cenas, isso foi gerando um estresse, mantendo, né, um estado mais crônico, agravando ali a situação de saúde, que faz com que haja como um trauma físico, morte dos neurônios. Então, um trauma no cérebro afeta os neurônios, assim como um trauma psicológico, e o estresse tóxico, ele gera morte de neurônios. Um bebê pequenininho, que está em pleno desenvolvimento, inclusive do seu cérebro, né, o seu cérebro formando muitas sinapses, né, ligações entre os neurônios, criando circuitos, com o estresse tóxico, que é semelhante ao estresse que passa uma pessoa num trauma, numa situação de ansiedade, dispara os mesmos hormônios, só que isso num cérebro que está em desenvolvimento, isso é muito grave, porque começa a deteriorar aquele circuito, aqueles neurônios, quando naquele momento é crítico, é preciso desenvolver, é preciso que aumente, que cresça o volume do cérebro, ele cresce, por isso que o médico mede, né? A gente leva o bebezinho, ele mede, né, a circunferência do crânio para ver que realmente o cérebro está em expansão, né? O corpo está em expansão. A gente tem a cabecinha do bebê crescendo bastante, porque o cérebro ele vai aprendendo com todos os estímulos que ele recebe. Mas alguns estímulos podem ter o efeito contrário, podem gerar esse trauma que lesiona o cérebro, ainda que esse trauma seja psicológico. Significa, por exemplo, que deixar o bebê, como se fazia antigamente, no berço, chorando, 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 até cansar e dormir, ele entrou num nível de estresse tóxico muito grande. E ele começa a perceber que não adianta chorar. Bebê chora porque é a sua forma de se comunicar.
ele está pedindo alguma coisa. Em geral, ele está pedindo por afeto. Se a gente pensar, ele já está com a barriguinha cheia, que ele foi alimentado. Ele está com a fralda trocada, ele está limpinho. Então isso é sono, ele tem que dormir, ele está brigando com sono. Deixa ele ir para lá. Se a gente só pensar nos cuidados físicos e descuidar da parte mais importante nessa época, né, nessa etapa do desenvolvimento, que é o afeto, essa ligação desses reflexos mentais, essas vibrações, o bebê, ele precisa do colo, ele precisa do aconchego, ele precisa do que a gente chama assim de apego. Então, tem estudo, né, da psicologia que diz a respeito do vínculo. É quando há o vínculo no nascimento, o bebezinho faz o vínculo principalmente com a sua mãe, porque ele nasce da barriga da mãe. Mas é claro que o bebê vai formar vínculo com os outros adultos cuidadores, né? Vai formar vínculo com o pai ou famílias que são de 2 pais, né? 2 mães. O que importa é que naquele momento a figura materna geralmente é a principal, é a eleita, porque é do útero dela que ele sai, ele teve contato com aquela voz intrauterina, ou seja, nós estamos falando de uma vida intrauterina que depois que o bebê nasce, ele tem um vínculo muito forte, é como se fosse né? Essa ligação é tão grande e ela precisa, lá pelos 6 meses, né, que o bebê vai começando a se desvencilhar dessa relação unívoca com a mãe. Então, isso faz parte desses estudos e é preciso entender a importância desse vínculo. Então, a mãe amamentando, a mãe olhando no olho. Se a mãe não está presente, alguém vai fazer esse papel. Não tem problema. Vai fazer esse papel, vai fazer esse contato, vai criar esse vínculo, vai dar o afeto. Então, se o bebê está chorando porque quer colo, isso é fundamental. Então, o apego, ele também é tratado nesse livro desses neurocientistas, o Daniel Siegel e essa autora, Mary Hartzell, parentalidade consciente, e é tratado tanto o apego da criança e o apego dos pais. Tem outro capítulo aqui que fala do apego do adulto. Né? Os relacionamentos entre pais e filhos, né? Então aqui eu vou colocar educadores, nesse caso, a família, né? Eu prefiro falar a família porque nós temos tantas modalidades hoje de família, mas o que tem que predominar é o afeto, é o apego que forma um vínculo seguro, em que a criança se sinta bem, ela se sinta amparada, se sinta acolhida. Então, nós temos aqui, voltando para o nosso texto, né, do Walter Barcelos, essa transferência mental, se a gente vibra amor, nessa transferência de amor, de carinho, embora os pais possam estar muito cansados, trabalharam o dia inteiro, né? Ou então o bebê ele não dorme, ainda não tem aquele ciclo, né, de dormir direitinho, ele acorda várias vezes, a mãe fica cansada. Eu, por exemplo, fiquei doente, né, porque o médico virou para mim e falou: você precisa descansar, você precisa dormir. Eu ri, né? Eu falei: mas como? Não dá, né? Eu tinha que acordar várias vezes à noite. Isso por algum tempo, e dependendo da criança, ela a partir dos 6 meses passa a dormir a noite toda, porque já entrou os outros alimentos. Mas alguns bebês levam 1 ano, levam 2 anos e meio, como foi o meu último filho. Levou 2 anos e meio para dormir uma noite inteira. Então a gente
precisa se ajustar a isso, precisa atender a essas demandas, que são demandas de segurança, de apego, de afeto. Veja que se a gente está vibrando, né, a criança capta, e agora nós temos também na fala de André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, colocando as crianças no ambiente da família, na posição, né, ele coloca aqui como médiums e como, né, espíritos. É como se houvesse ali uma conexão em que a criança capta como se fosse um médium. Contudo, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retrata psicologicamente aqueles que lhe deram um veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores, à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados, pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Então, nesse momento da formação do bebê, veja que ele vai se ajustando essas vibrações, a emissão das próprias ondas mentais, né, dos seus pensamentos. Isso vai levando um tempo, o seu cérebro está se formando e ele vai desenvolvendo esse pensamento aí no ritmo também do desenvolvimento do seu corpo, do seu organismo. Então, o espírito, ele pensa, mas ele está naquele corpo que tem ali todo um equipamento, né? Esse corpo, ele é um instrumento que ele precisa se desenvolver para manifestar o espírito. Então, por isso que ele fala que, de certa forma, ele capta ali as ondas mentais dos seus pais. E, de certa forma, ele vai expressando isso como se fosse ali um médium, né? Então, os filhos na convivência familiar se transformam temporariamente em médiums, facilmente influenciáveis. Então, eles vão recebendo essas influências, essas ondas mentais, né? Captando os pensamentos e as emoções dos pais. Então, os pais, eles são aqueles espíritos, tá entre aspas aqui, né? E os médiuns também. Isso é só uma forma de a gente compreender essa relação, uma analogia. Que os pais, eles emitem essas mensagens e as crianças vão, né, recebendo e transferindo, né, as suas mensagens psicológicas de uma forma natural e espontânea. É uma lei espiritual que os pais espíritas necessitam compreender com a lógica e o coração, conquistando a convicção inabalável. Veja que a sugestão, ela é fundamental no processo da educação, porque nós plantamos os nossos reflexos psíquicos através da sugestão mental espontânea no recinto familiar. Então, nós pensamos, nós agimos e a criança que está ali envolvida naquele ambiente, naquela psicosfera, então se cria um campo de vibração de pensamentos e sentimentos, ela vai captando e ela vai sendo ali direcionada, orientada. Por quê? Porque é passado uma linguagem para essa criança, a gente já falou também, né? A cultura em que ela está inserida, as regras, o que pode, o que não pode, né? Isso tudo vai sendo transmitido para a criança. E nós temos então que pensar que o exemplo é o mais poderoso imã do espírito e o elemento mais importante no processo da educação no ambiente do lar, superando em muito o ensino religioso nos templos ou orientações verbais dos pais, sem o alicerce dos bons exemplos. Então, uma coisa é a gente falar. Uma coisa é a gente levar a criança para a escola, outra coisa é levar nos templos religiosos. Outra é a criança convivendo com seus pais, tendo ali o exemplo. Então, vamos pensar uma coisa aqui, porque eu não gostaria que ninguém ficasse com a consciência pesada
depois dessa nossa conversa. Tá? Nós estamos aprendendo como se dá, né, esse mecanismo da influência, do aprendizado, é um processo da educação. O processo da educação, ele não se dá na base só verbal, nós já falamos, principalmente no afeto, que é transmitido através de um sorriso, muitas vezes, é de um abraço, ou seja, são de comportamentos não verbais. Mas a criança, ela está aprendendo porque ela ouve e vê e sente, ela explora. Então, ela está usando os seus sentidos para aprender o mundo ao seu redor. Ela está assimilando, entrando em contato. Então, o exemplo, ou seja, o que é o exemplo? É o que os pais fazem, as suas ações. Não adianta o pai falar, veja, o pai e a mãe, né? Por exemplo, tá tocando o telefone. Ali é a vovó. Antigamente se fazia isso, né? Agora no celular a gente já sabe quem é. Mas antigamente, né? Pedia para a pessoa atender. Quem é a fulana? Diz que eu não tô. Né? Então, tá mentindo, a pessoa tá presente. Então, como que a gente vai dizer para a criança que ela não pode mentir quando a gente acaba utilizando desse recurso? E falando, finge que eu não tô, né? Diz que eu não tô dormindo. E não tá dormindo, tá acordado, não quer falar com a pessoa. Seria talvez mais honesto falar, olha, agora não dá para falar, eu ligo para ela mais tarde, avisa, por favor, que depois eu retorno. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, na forma como a gente fala, na forma como a gente é coerente com as nossas ações e aquilo que a gente está pensando e está sentindo. Então, se eu estou querendo educar minha criança para que ela seja honesta, para que ela diga a verdade, eu tenho que ser o primeiro. Se eu tenho que ser o primeiro a ser honesto, a dizer a verdade, tá vendo o processo de autoconhecimento aí? Tá vendo o processo da educação que tem que começar por mim? Então, eu tenho que perceber o que se passa comigo, aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo e aquilo que eu vou fazer. Porque também é uma incoerência virar para a criança e dizer para ela que ela não pode bater e aí eu bato nela porque ela não pode bater. Não, vou bater nela, tá errado o que você fez. Pum, bate na criança, porque você não pode bater no seu irmão. E bate. A criança vai ficar, mas eu não posso bater, mas você me bate porque eu bati. Então o pai e a mãe pode bater, mas a criança não pode bater. A gente ensina pelo exemplo. Então, se eu digo para a criança que ela não pode bater, mas eu estou batendo nela, então eu estou ensinando ela a bater. É essa a atitude. Quando a gente fala que a gente educa pelo exemplo, é pelo aquilo que a gente faz, não pelo aquilo que a gente fala. Então, nada adianta eu falar para a criança que ela não pode bater, que ela não pode falar palavrão, que ela não pode, né, proibir, um monte de gente proíbe um monte de coisa, né? Então, que ela não pode comer doce, se eu estou comendo doce na frente dela, se eu estou fazendo aquilo que eu proibi. Então, se eu estou fazendo aquilo que eu proibi, eu preciso me educar e passar a não fazer aquilo. Ser coerente e dar um exemplo. Fala assim, aqui em casa nós não falamos palavrão. E ninguém fala. Não é algo que a gente faça. A gente desenvolve outra linguagem, desenvolve outras formas de se expressar. Mas isso tem que estar, palavrinha aqui, consciente. Não é simplesmente achar que falar palavrão é coisa feia, né? É uma questão, então, moral, é coisa feia, não pode falar palavrão, mas tá aqui pensando, xingando o outro e tá com raiva socando a parede. Então, não é. É um autoconhecimento, significa perceber o momento que eu tô com raiva, que
que eu tô com vontade de xingar alguém, falar um palavrão, e nessa hora falar assim, poxa, tô com vontade de falar um palavrão, tô com uma raiva danada aqui, mas o que está acontecendo para eu estar com raiva? O que é que eu vou fazer com essa raiva? Eu preciso conversar com essa pessoa para dizer para essa pessoa que eu estou sentindo raiva porque me desagradou determinada coisa, né? E isso nós precisamos desenvolver, porque no relacionamento da criança nós criamos muitas expectativas. Nós queremos que a nossa criança seja obediente, seja boazinha, seja comportada, que a gente fale uma vez e ela cumpra, obedeça. Vai dormir, que ela durma. Vai tomar banho, ela vai tomar banho. Vai se vestir, come tudinho. Né? A gente quer que ela faça aquilo. Por quê? Porque quando ela não faz, ela nos exige, nos dá um trabalho. E a gente tem que começar a pensar que ter filho é uma escolha por um trabalho diferente, um trabalho especial. No Livro dos Espíritos, nós vamos estudar essa questão porque a família, ela é muito importante para que a gente desenvolva essa relação de doar-se. Então, é combater o egoísmo. As pessoas que optam por não ter filhos, porque querem ter uma vida assim, assim, assado, elas estão pensando na vida delas. Elas estão centradas na vida delas. Quando a gente decide ter filhos, é uma decisão por descentralizar. É sair do centro da nossa vida e passar a colocar o outro no centro da nossa vida. Por isso que isso é um passo muito interessante quando a gente vai estudar o autoconhecimento e o processo de evolução espiritual e moral. Porque é abrir espaço para o outro existir na nossa vida, para que a gente desenvolva por esse outro amor, para que a gente desenvolva por outro desapego das coisas para ter um apego, um vínculo com a pessoa. Um apego que é um amoroso. A gente vai ver que o apego, a gente não tem que ficar grudado na criança no colo o tempo todo, a vida é em função do outro. Não é isso, tá? A gente tem que colocar o outro naquele momento, o bebê pequenininho, ele precisa estar no centro da vida ali dos seus pais, seus educadores, né, os seus familiares, porque ele precisa desses cuidados para desenvolver tanto cognitivamente quanto afetivamente. Ele precisa viver também, sobreviver, né? Porque existe uma dependência do outro. Então, exatamente porque há uma dependência, eu preciso sair de mim, né, da centralidade de mim, e passar a colocar o outro nesse lugar em que eu vou cuidar, em que eu vou dar atenção, eu vou dividir o meu tempo. Então, eu posso ter muitas vezes pouco tempo para mim, mas o que nós temos visto nas pesquisas que esse médico, né, o Dr. José Martins Filho, ele fez com a própria clientela dele, ele com muitos anos já de clínica pediátrica, mas ele se baseou num estudo que foi feito, salvo engano, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, uma coisa assim, mas o tempo útil que os pais, as mães, passam com os seus filhos. O tempo útil de qualidade. O útil aqui é de ter um relacionamento em que se conversa, olho no olho, interage, brinca, lê uma história, enfim, que tem relação. Não vale estar do lado, simplesmente estar na mesma casa. Então, a pesquisa não considera o tempo, por exemplo, em que a criança está dormindo e os pais também estão dormindo. Estão na mesma casa, mas não estão interagindo. Então, é o tempo em que estão juntos, estão fazendo uma refeição,
estão conversando, estão brincando. Esse tempo útil de qualidade, ele foi calculado e os pais, a gente sabe, reconhece, tem que lidar com essa realidade que é a necessidade de trabalhar fora, né? A gente precisa ter um emprego. Então, por isso que esse médico lutou para a ampliação da licença maternidade, para que a mãe pudesse ficar o máximo possível com os filhos, quando eles nascem, para poder amamentar, de preferência 1 ano. Mas a nossa legislação ainda não contemplou isso, porque está difícil da nossa sociedade compreender que é preciso amparar essa relação, né, de mãe e bebê, né, o mãe e o seu recém-nascido. Estou falando da mãe por conta da amamentação exclusiva, mas é preciso cuidar desse bebê recém-nascido. Então, o familiar que se coloca nesse lugar de cuidador principal, que ele possa ficar de fato dedicado àquela criança, pelo menos o ideal seria até os 2 anos, por conta do desenvolvimento também do cérebro, mas da imunidade. Criança que vai para a creche muito cedo, ela acaba ficando muitas doentinha, né? Doenças de repetição, resfriadinhos e tal. O problema é ela pegar doenças mais graves, como meningite, sarampo e outras assim. Então, é um tempo muito importante de convivência, mas o que a gente está vendo é que o tempo de qualidade gira em torno de 20 minutos no dia. 20 minutos num dia que tem 24 horas para a gente poder estar junto dos nossos filhos, das crianças, dando atenção para eles, é quase nada. Então eu estou cansado, eu tenho que trabalhar, ou então um grande inimigo, né? Meu celular, estou gravando nele, é um celular, esses aparelhinhos que fascinam, né? Tomam conta. Então veja que a gente precisa dar um exemplo. Um exemplo que a gente pode dar, que é muito importante, é quando a gente estiver com os nossos filhos, deixa o celular de lado, mostra que ele é importante. Ele é mais importante que qualquer rede social. Ele é a sua relação social mais importante. Então ele coloca que não há educação da criança quando existe ausência de exemplos bons naquele que se propõe a educar. Não há uma educação, né, que a gente preze, né? Uma educação está falando do aspecto cognitivo, mas também afetivo, o moral, o aspecto moral. Então, quando não tem exemplos bons, o que são os exemplos bons? São aqueles exemplos coerentes, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, e que dê que tenha valor moral, que acrescente, que faça que haja crescimento, né, espiritual, das emoções, do afeto, do apego seguro. Então, veja aqui, ele ressalta a riqueza de ensinamentos, aliado às técnicas pedagógicas, podem fazer o gênio, o cidadão, o homem culto e o ótimo profissional. Porém, não pode fazer o homem com personalidade cristã por faltar os valores morais nos princípios, na conduta e na convivência. Eu só farei uma correção aqui, porque a gente diz que o cidadão, né? Então, a gente vai dizer que não é um bom cidadão, mas o homem que é um bom cidadão, né? O ser humano que é um bom cidadão é que ele preza as leis da sociedade em que ele vive. Mas veja que o resto aqui ele coloca, né, um ótimo profissional. O que é um ótimo profissional? Um ótimo profissional, hoje em dia, ele tem que ter as competências também emocionais. Ele tem que desenvolver uma inteligência emocional. Então, também a gente vai colocar isso aqui, né, em suspensão, para dizer o seguinte: o que ele está querendo dizer, o Walter Barcelos, é para a gente
não cuidar só do aspecto intelectual. Nós precisamos cuidar dos valores morais. Então, um bom cidadão é aquele que conjuga, né, as regras, os ensinamentos e os seus valores morais. Então, um ótimo profissional não é um técnico. Um técnico, ele só executa aquilo que manda, ele aprendeu a fazer aquilo, ele faz. Mas um ótimo profissional, ele consegue ser muito mais do que um técnico. Ele consegue ouvir, ele consegue acolher, ele consegue ter ideias, ser criativos, resolver problemas. Então, nessa colocação de Walter Marcelo, a gente faria aqui algumas essas discussões, né, algumas ressalvas, mas destacando que uma educação considera os aspectos morais, é preciso que haja os exemplos bons dos seus pais familiares. Educamos a criança muito mais pelo que somos. Aí sim, né? Pelo que somos, pelo que nós demonstramos, por aquilo que nós vibramos, né? Praticando o que sabemos, ensinando através de conselhos, né? A gente acaba, na verdade aqui, ó, a gente acaba ensinando mais pelo que a gente é, pelo que a gente sente, pelo que a gente faz, do que por conselhos, falatórios e proibições. Quando eu falei de proibições, a gente fica proibindo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. A criança não sabe nem por que ela não pode fazer. Só porque disse não. E fica um não para isso, não para aquilo, não para aquilo. Será que a gente gostaria também de ouvir tanto não? É preciso dizer não, é preciso dizer sim, mas é preciso saber o momento, saber colocar e saber orientar a criança com também o nosso exemplo, para que ela entenda a importância do não e a importância do sim, a importância de se fazer alguma coisa e a importância de não fazer, né? Então, isso tudo tem que estar coerente com a nossa prática, coerente com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente até deseja para a criança. Veja aqui, se eu ainda não sou capaz de fazer isso, nós estamos aqui para isso. É isso que eu quero chamar a atenção. Sempre há tempo. Ah, mas eu gritei com meu filho, às vezes eu grito. Então tá na hora da gente fazer esse trabalho de autoconhecimento e de parar para pensar o que está fazendo com que eu grite com a minha criança. O que está fazendo com que eu diga não, né? Ela não pode fazer, mas eu faço. Começar a observar o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. Porque a gente vai ensinar para essa criança essa construção, essa relação. É isso que a gente vai, né, emanar para ela. E ela vai captar isso. E não é só a criança, né? Todos os nossos relacionamentos a gente emite e a gente recebe. Como eu falei, se a gente faz o autoconhecimento, se a gente está atento às nossas emoções, aos nossos pensamentos, nós vamos nos proteger e nós vamos poder emanar as coisas que vão ser boas, né? Que vão acolher, que vão servir de exemplo na educação dos nossos pequenos e também nos bons relacionamentos que nós vamos construir ao longo da vida, porque isso está na base de todo e qualquer relacionamento. Quero desejar a todos uma ótima semana, que Deus nos abençoe e a gente se encontra no próximo domingo.